Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao novo Café com Celeste. Hoje vamos ver juntos os 7 princípios bíblicos da provisão. Estamos estudando a mordomia financeira e hoje estamos na nossa terceira aula. A aula de ontem foi sobre a provisão e essa aula vai complementar justamente a aula anterior. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste a aula anterior para que você possa entender melhor esta aula, os 7 princípios bíblicos da provisão. As 7 coisas que bloqueiam a provisão. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Senhor, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Nesta manhã, Senhor, eu entro na Tua santa e poderosa presença com gratidão, Senhor, com uma dependência total de Ti, Pai. Senhor, obrigada. Obrigada pela luz que brilha em minha vida, que ilumina a minha vida, que ilumina meus filhos, minhas netinhas, que brilha também a minha família toda, meus irmãos, meus pais, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada. Senhor, em nome de Jesus, nos cobre com o Teu sangue, nos revestindo com armaduras, Efésios 6. Nesta manhã, Senhor, eu quero Te agradecer, Pai, porque até aqui Tu tens sustentado a minha vida e a vida da minha família. Obrigada porque o ar que respiramos, o pão que chega à mesa, a força para que nós possamos todos os dias levantar, trabalhar, a sabedoria para decidir e o cuidado diário sobre a nossa casa vem das Tuas mãos. Pai querido, hoje nós queremos, em concordância junto com essas pessoas que estão me acompanhando, parar diante da Tua palavra, Pai, e pedir, perdão, que o Senhor abra o nosso entendimento, tira de nós toda a cegueira espiritual, toda a ansiedade, toda a confusão e toda a mentalidade errada a respeito da provisão. Pai querido, nos ensina a discernir os Teus caminhos, ensina-nos a entender o que atrai a Tua provisão, o que impede o Teu fluir em nossa vida. Ensina-nos a viver não apenas pedindo recursos todos os dias, mas vivendo como filhos e filhas que confiam, obedecem e descansam em Ti, Senhor. Que esta palavra entre profundamente no nosso coração, no coração de cada pessoa que está me ouvindo, que haja cura interior, que haja alinhamento, que haja renovo, que haja fé, que haja libertação de todo medo de faltar. Pai querido, nós declaramos que Tu és Jeová Jireh, o Deus que provê, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Irmãos, Mateus 6,33, a palavra fala. Eu já tinha aberto com essa palavra no vídeo anterior e abro de novo com essa palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Confirmo mais uma vez em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Salmos 23:1 fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, hoje nós vamos falar de algo muito profundo, mas que é bem necessário, porque não ouvimos muito falar desse assunto. Eu tive privilégio de receber aulas extraordinárias sobre tudo isso, mas nem sempre pastores falam disso constantemente. Irmãos, o que atrai a provisão de Deus e o que bloqueia a provisão espiritual. Olha só, porque nem sempre o problema é apenas falta de dinheiro. Muitas vezes o problema é falta de entendimento espiritual. Eu falei isso no vídeo anterior, lembra? Desalinhamento do coração, a ansiedade, desordem ou até incredulidade. Irmãos, a provisão de Deus não é apenas a entrada de recursos em nossa casa. Ela também é sustento
é livramento, é sabedoria, é ordem, é a paz, é a direção, é portas abertas e também é preservação, pessoal. E a Bíblia nos mostra princípios muito claros sobre isso. Primeira parte, os 7 princípios bíblicos da provisão. Em primeiro lugar, Deus é a fonte de toda a provisão. Lá em Deuteronômio 8:18, a palavra de Deus fala: é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Amém, pessoal? O primeiro princípio é este: a fonte não é o salário, não é o patrão, não é o banco, não é o sistema. A fonte é Deus. Pegou? O trabalho é canal, o salário é instrumento, mas a fonte continua sendo Deus. Aqui eu estou repetindo aquilo que eu já repeti, que eu já tinha falado na aula anterior. Quando a pessoa confunde canal com fonte, ela vive escravizada pelo medo. Mas quando a pessoa reconhece Deus como fonte, ela aprende a descansar. Irmãos, segundo ponto que eu quero falar com vocês hoje: buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. A provisão bíblica está ligada à prioridade espiritual. Jesus não ensinou primeiro uma técnica financeira, sabe? Ele nos ensinou primeiro um alinhamento do coração. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar. Decidir segundo a sua palavra. E também é viver com o coração rendido e não construir a vida apenas em função de dinheiro, gente. Não é dinheiro que tem que comandar sua vida. Quando o reino ocupa o primeiro lugar, a vida encontra a direção. Terceiro ponto, a fidelidade no pouco. Esse é o ponto muito importante. Lucas 16:10 fala: Deus observa como lidamos com o pouco. Irmãos, a fidelidade nas pequenas coisas fala muito ao coração de Deus. Ser fiel no pouco inclui não desperdiçar, ser responsável, honrar compromissos, administrar com honestidade e também valorizar o que já se tem. Tá pegando? Irmãos, muita gente quer mais, quer mais, quer mais, mas Deus muitas vezes está olhando como a pessoa trata o pouco que tem. Porque se a pessoa não sabe lidar com pouco, como é que vai saber lidar com muito? Já pensou? Quarto, honrar a Deus com os recursos. Provérbios 3, 9-10. Honrar a Deus com os bens. Irmãos, é reconhecer que tudo vem dele. Tudo vem do Supremo, do Soberano. Irmãos, é colocar Deus em primeiro lugar também na vida financeira. Deus em primeiro lugar em tudo. Honrar a Deus é o ato de fé. Irmãos, é um ato de reverência e é um ato de reconhecimento. Em quinto ponto, a generosidade abre espaço para o fluir. Lucas 6,38. Gente, é poderoso esse capítulo de Lucas 6. Leia, releia. A generosidade faz parte da cultura do reino. Um coração dominado pelo medo se fecha, mas um coração curado por Deus aprende a repartir. Sabia? Procure curar o seu coração. Generosidade não é irresponsabilidade, é liberdade interior. Entendeu? Pegou a chave? Sexto ponto, sabedoria da administração. Gente, Provérbios 21:5 é bem claro. A provisão de Deus muitas vezes vem acompanhada de sabedoria. Nem sempre o que está faltando é recurso. Às vezes está faltando prudência, está faltando ordem, está faltando planejamento e, sobretudo, está faltando discernimento. Deus provê, mas também ensina a administrar.
Sétimo, contentamento e confiança em Deus. Hebreus 3:5, a palavra fala que contentamento é viver sem ser controlado pela ansiedade e sem cair na escravidão da comparação. Irmãos, quem aprende a confiar em Deus consegue viver tempos apertados sem perder a paz, porque sabe que a fonte continua viva. E agora, vamos para a segunda parte. As 7 coisas que bloqueiam a provisão espiritual. Espero que está anotando. Primeiro, colocar o dinheiro no lugar de Deus. Isso bloqueia a provisão espiritual. Mateus 6:24, quando o dinheiro vira Senhor, Deus deixa de ser o centro. Isso gera idolatria, isso gera medo, isso gera dependência errada. Segundo, ansiedade constante, gente. Olha essa ansiedade, hein? Mateus 6:25, a ansiedade sufoca a fé, gente. Ela faz a pessoa agir pelo medo e não pela confiança. Então, trata essa sua ansiedade. Terceiro ponto, falta de sabedoria financeira. Pede a Deus sabedoria que Ele de graça vai te dar. Decisões impensadas, gastos desordenados, impulsividade e falta de planejamento. Tudo isso pode bloquear o fluir da provisão. Olha só, quarto ponto, a ingratidão. Celeste sempre fala para vocês da gratidão. Agradece no pouco, agradece em todo o tempo, agradece em qualquer circunstância. Irmãos, eu agradeço a Deus até pelas lutas que eu passo. Sabe por quê? Porque Deus reforça a minha estrutura através de todas as lutas que eu já passei. Deus fortaleceu minha fé, Deus me disciplinou, Deus me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje, que eu vou continuar sendo. Todos os dias eu aprendo a agradecer no pouco. 1 Tessalonicenses 5:18. Um coração ingrato não discerne a fidelidade de Deus. E quando não discerne, vive como se Deus nunca tivesse cuidado. Irmãos, quinto, a desonestidade. Eita, glória a Jesus, fala. Fala, Senhor. Provérbios 11:1. A provisão de Deus anda com integridade e não com desonestidade. O que é construído com engano, com mentiras, não carrega paz no reino. Está pegando a chave? Irmãos, sexto, infidelidade no pouco. Quem despreza o pouco, desperdiça o que recebeu e não cuida bem do que tem. Precisa primeiro aprender a fidelidade antes de pedir expansão. Primeiro você tem que ser fiel no pouco antes de pedir o muito. Entendeu, pessoal? E a sétima coisa que bloqueia a provisão. Irmãos, separar finanças da vida espiritual. E esse é um erro muito comum que nós vemos todos os dias. A pessoa ora, a pessoa jejua, a pessoa vai na igreja todos os dias. Conheço pessoas que vão na igreja todos os dias. Busca Deus, mas trata dinheiro como se fosse uma área separada da fé. E, pessoal, na Bíblia, a vida espiritual e a vida financeira caminham juntas, porque ambas revelam o coração. Ambas, entendeu? Pegou? Agora, recebe essa aplicação. Hoje, a grande pergunta não é só, por que está difícil, Senhor? E a pergunta também é, o que Deus quer alinhar em mim? Essa é a verdadeira pergunta que você tem que fazer hoje. O que o Senhor quer realinhar em mim? Talvez a provisão já esteja vindo de maneiras que você ainda não percebeu. Talvez Deus já tenha sustentado você de formas invisíveis, impedindo uma perda maior, fechando uma porta errada, livrando você de uma dívida pior, ou talvez preservando a sua saúde, levantando ajuda,
ou então mantendo a sua casa de pé. Irmãos, mas talvez Ele também esteja chamando você a um realinhamento. Tá pegando? Realinhamento, isso quer dizer mais confiança, mais fidelidade, mais gratidão, mais sabedoria e mais obediência. Depois deste café com Celeste, faça uma oração com um papel nas mãos ou um caderno. Escreve. Primeiro, onde eu já vi a provisão de Deus. O que ainda preciso entregar a Deus e o que Deus está pedindo para eu alinhar. Perdão. Isso vai te ajudar a sair do medo e a entrar em discernimento espiritual. Responda essas perguntas. O que eu já vi a provisão? Onde eu já vi a provisão de Deus? Escreve. Aonde? Escreve numa página. Na outra, escreve o que ainda preciso entregar para Deus. Escreve tudo aquilo que você precisa entregar para Ele ainda. O que Deus está pedindo para eu alinhar. Isso vai te ajudar, irmãos. É um texto, é uma dinâmica, melhor falando, que vai te ajudar a te realinhar, a ter o discernimento espiritual. Irmãos, coloca a sua mão por cima desse caderno e ora por cima. Agora vamos orar. Repita comigo essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, depois desta palavra, eu me coloco diante de Ti com sinceridade. Eu reconheço que Tu és a fonte da minha vida. Tu és a fonte da minha casa. Tu és a fonte do meu sustento. Tu és a fonte da minha provisão. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que meu coração se deixou dominar pelo medo, pela ansiedade, pela ingratidão ou pela falsa segurança das coisas materiais. Perdoa-me, Pai, se em algum momento eu confundi canal com fonte. Perdoa-me, Senhor, se em algum momento eu me prendi mais ao que vejo do que aquilo que a Tua palavra declara. Pai querido, hoje eu quero alinhar meu coração contigo. Eu entrego a Ti as minhas finanças, as minhas preocupações, as minhas contas, os meus projetos, os meus medos, as minhas decisões e tudo aquilo que pesa sobre mim. Pai querido, se existe em mim algo que bloqueia o Teu fluir, mostra-me, Senhor. Revela o que precisa ser corrigido. Revela o que precisa ser curado. Revela o que precisa ser alinhado. Pai, em nome de Jesus, arranca do meu coração toda a raiz da ansiedade, toda a mentalidade de escassez, toda a incredulidade, toda a avareza, toda a desordem e toda a dependência errada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-me a viver como filha ou como filho, a confiar como filha, a descansar como filha, a obedecer como filha. Se você é um homem que está me assistindo, declara como filho. Dá-me sabedoria para administrar um pouco e um muito. Dá-me discernimento para tomar decisões corretas. Dá-me fidelidade nas pequenas coisas. Dá-me generosidade sem medo. E dá-me paz no meio das lutas. Pai querido, abençoa o trabalho das minhas mãos. Abençoa a minha casa. Abençoa a minha família, a minha descendência. Abençoa meus caminhos. Fecha portas erradas e abre portas certas. Livra-me de prejuízos, armadilhas, enganos, pedras de tropeços e toda ação que queira trazer peso e opressão à minha vida financeira. Se hoje eu estou em aperto, Pai, sustenta-me. Se estou em reconstrução, guia-me, Pai. Se estou esperando resposta, Senhor, me fortalece. Se estou vivendo provisão, guarda meu coração para que eu não me esqueça de Ti. Pai querido, eu declaro em nome de Jesus, Tu és o provedor da minha casa, Tu és a minha fonte, Tu és o Deus que não falha, Tu és o Deus que conhece cada necessidade, Tu és o Deus que sustenta os Teus filhos.
Pai querido, que nunca falte pão na mesa, que nunca falte sabedoria das decisões, que nunca falte paz dentro da minha casa. Pai querido, que nunca falte gratidão no coração. E que a minha vida seja testemunho da tua fidelidade. Eu também declaro tudo isso na vida dos meus filhos e das minhas netinhas. Em nome de Jesus que eu oro e eu agradeço. Irmãos, espero que você tenha repetido junto comigo. Faça essa oração todos os dias, se necessário for. E a gólida celeste hoje é que a provisão de Deus flui melhor onde o coração está alinhado. Pode escrever no comentário. A provisão de Deus flui melhor onde o coração está alinhado. Escreve, a vida está em ordem e a confiança está no lugar certo. Essa foi a gólida celeste e esse foi os 7 princípios bíblicos da provisão, mais as 7 coisas que bloqueiam a provisão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais e volte amanhã, porque vamos ter mais uma aula tremenda. Perdão. Vamos ter mais uma aula tremenda. Irmãos, a mordomia financeira e tudo o que Deus espera de nós, você vai receber aqui nessas aulas. Então caminha comigo. Na próxima aula vamos ver o perigo espiritual do dinheiro. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Compartilha, deixa sua curtida, deixa também no comentário seu pedido de oração. Caminhamos juntos 100% com Jesus.